Salário de um trabalhador é penhorável? Via de regra, não. Mas será que essa regra é absoluta? Aposentadoria é penhorável? Via de regra, não. Será que também é absoluta? No vídeo sobre execução de bens, nós acabamos abordando um pouco mais a fundo como fazer para encontrar bens do devedor que possam garantir essa execução. Eu expliquei passo a passo como você pode fazer para poder encontrar bens que sejam suscetíveis de penhora. E para quem não assistiu, o vídeo sobre execução de bens você encontra aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. O que é essa tal de impenhorabilidade? Assim como a penhora é o procedimento no qual você visa tirar bens da alça de propriedade do devedor para que possam ser comercializados e transformados em dinheiro para que se possa liquidar o débito para com esse credor, a impenhorabilidade pode até parecer, de certa forma, injusta, mas ela é, na verdade, uma espécie de proteção para que o devedor possa sim cumprir aquilo que tem que cumprir com o credor, mas sem ficar privado de ter uma vida digna. Quem diz o que é impenhorável ou o que não? Nós temos o Código de Processo Civil, nós temos a lei do bem de família e nós temos os próprios tribunais, que nunca vão nos dar a certeza, porque quando se trata de impenhorabilidade, as regras estão sempre mudando e os tribunais analisam caso a caso. E para começar, eu vou fazer aqui então uma leitura de dois incisos do artigo 833. Artigo 833. São impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem a necessidade comum correspondentes a um médio padrão de vida. E o inciso 3. Vestuários, bens como os pertences de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Com relação ao inciso 1, ele trata tão somente daquelas questões impostas muitas vezes nas escrituras de compra e venda, nas escrituras de doação, que é a faculdade de não poder ser alienado esse tipo de bem. O artigo 2º, que fala dos móveis, dos pertences de maneira geral, que significa dizer que o juiz, quando ele determinar a penhora, ele vai também autorizar o oficial de justiça para que, se caso seja necessário, ele possa adentrar o imóvel do devedor, inclusive com o emprego de força policial, para que possa penhorar tantos quantos bastem os bens para satisfazer a sua execução. Essa modalidade de penhora, ela atualmente não é muito empregada, porque muitos dos bens que nós temos nas nossas casas são considerados impenhoráveis e são considerados essenciais na utilização do nosso dia a dia. Geladeira, micro-ondas, televisão, outros aparelhos de utensílios domésticos, esses são considerados impenhoráveis. E se você for parar para analisar, eles são os que talvez possuam maior valor dentro de uma residência média. Se você for ver o inciso 3, ele fala de vestuário, de pertences pessoais, coisas que são da utilização do devedor, desde que elas não possuam um elevado valor. Aí você pode me dizer assim, mas Fábio, um quadro com um retrato de família, a moldura desse quadro é banhado a ouro. É um bem pertencente ao devedor, mas ele pode ou não ser penhorado? Essa questão possivelmente vai ser interpretada como impenhorável, porque muito embora tenha essa questão de grande valor emoldurando essa foto tem uma representatividade muito grande para esse devedor. Então, portanto, possivelmente vai ser conservada junto ao patrimônio dele. Então, a penhora portas adentro é aquela penhora que objetiva pegar bens de uso cotidiano. São só esses bens? Não. O inciso 5º do artigo 833 também traz outros bens que são insuscetíveis de penhora. São eles: os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Então vejam só, vou aproveitar um exemplo em loco. A minha equipe de produção que está aqui gravando esse vídeo, e hoje inclusive, abrindo um parênteses, estamos aqui na minha casa, aquele climinha de chuva, volta e meia vocês vão ouvir um sabiá cantando pra lá e pra cá. Imagina aqui, o meu querido e ilustre amigo Almir, o querido e ilustre amigo Júlio, os equipamentos que estão aqui me gravando, eles são de uma equipe de produção de imagem e áudio. Imagine que eles sejam devedores e que nós então estejamos indo até o estúdio deles e vamos pedir a penhora portas adentro nessa imagem hipotética. Claro que eles são pessoas de bem e não vão dar calote em ninguém, né, rapaziada?
Sinalizaram positivo, que bom. Então vamos lá. Vocês imaginem que ao adentrar ao estúdio deles, os oficiais de justiça vão encontrar o quê? Máquinas fotográficas, filmadoras, câmeras, cabos, ring light, ou seja, são bens que possuem determinado valor. Mas se você retira esse patrimônio da alça deles, vamos dizer assim, qual é o objetivo da penhora? Não é tirar, mas o objetivo da penhora é criar uma restrição para que eles não possam ser desviados, né? Lembra da fraude de execução? É mais ou menos por aí. Vocês imaginam que esse patrimônio constitui o quê? É o dia a dia do negócio deles. Então, são bens que são insuscetíveis de penhora no caso deles. Assim como o músico com seu instrumento de trabalho, assim como, por exemplo, o mecânico na sua oficina com as suas ferramentas, com os tornos e etc. Como exemplo, eu posso trazer para vocês uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que julgou uma execução fiscal contra uma academia de ginástica. Nessa execução fiscal, ou seja, na cobrança desses impostos, a Fazenda requereu a penhora de bens portas adentro da academia. E, obviamente, quando o oficial de justiça chegou lá, o que ele encontrou? Esteiras, bicicletas, aparelhos de musculação e aparelhos de uso de ginástica em geral. O que ele fez? Ele pegou os de maior valor, que eram as esteiras, e fez a penhora dessas esteiras, atribuindo um valor estimado a cada uma delas que fossem somados suficiente para poder garantir aquele total de débito. Muito bem, uma vez feito isso, houve então a manifestação da academia dizendo: olha só, vocês não podem me penhorar esses bens. Por quê? Porque existe uma exceção na lei que trata de objetos que são inerentes à minha atividade. Eu não posso ficar sem esse equipamento na minha academia, porque senão eu não vou ter como atender aos meus clientes, eu não vou ter como funcionar. E aí então isso seguiu uma tramitação processual com alguns recursos para lá e para cá, até que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial da academia, deu provimento e entendeu que eram impenhoráveis essas esteiras dessa academia. Beleza? Bom, existem outros bens móveis. O mais importante que nós precisamos saber dentre eles, além desses que eu já coloquei, é o dinheiro. Dinheiro não é bem? É um bem móvel. E aí, é suscetível de penhora ou não? Vimos já no vídeo sobre execução que a primeira providência que se toma é a penhora online de contas, onde se objetiva bloquear ativos financeiros do devedor. Quando não se tem ativos financeiros, vai-se então para a parte dos outros bens móveis e imóveis. E quando se encontram esses valores em conta corrente? São bloqueados valores em conta corrente. Então quer dizer que todo e qualquer valor encontrado lá é penhorável? É isso que diz a lei? Para isso, eu vou fazer a leitura do inciso 4º do artigo 833. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados o que diz lá no parágrafo 2º. Quanto a esse inciso 4 que eu acabei de ler, nós falamos em soldos, falamos em aposentadorias, remunerações de profissionais autônomos e profissionais liberais, beleza? Então, necessariamente você vai ver de tudo em termos de decisões. Você vai ver decisões que vão proteger totalmente, integralmente a penhora de salário. Você vai ter decisões que vão flexibilizar essa penhora. Por exemplo, se esse salário for penhorado por uma dívida alimentar. O que é uma dívida alimentar? Dívida alimentar é aquela dívida que tem uma natureza de sobrevivência, de subsistência. Imagina alguém que deva pensão alimentícia. Imagina, por exemplo, um advogado que deva pensão alimentícia e tenha, porventura, a ordem de penhora dos seus honorários em um processo ou na sua própria conta bancária. Nós vimos que o artigo 833 diz que honorários profissionais liberais são impenhoráveis. Mas e nesse caso? Como se trata de uma natureza de dívida alimentar, esse caso relativiza essa impenhorabilidade. Mas veja, o advogado ficará sem a totalidade do seu honorário? Claro que não, porque esse é o meio de sobrevivência que ele tem, é receber os seus honorários para poder se manter. Então, o que fazem os tribunais? Fixam percentual de penhora sobre esse valor, que tem, em média, ficado em termos de 30%. Significa que se eu tenho como honorário R$1.000 e tenho uma dívida de pensão de R$500, eu não vou ficar com R$500 penhorado, porque seriam 50% do meu valor. Eu, em tese, vou ter penhoras de 30%, então eu vou ter R$300 penhorados e numa próxima oportunidade de receita dessa parte, o que falta para complementar a minha dívida. Um outro ponto também que é a penhora de cadernetas de poupanças e aplicações
financeiras. Vou voltar ao artigo 833 para a gente só alinhar o nosso raciocínio. O artigo 833, lá no inciso 10, ele fala que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Pessoal, essa é uma das mais controvertidas penhoras de valores que vocês vão encontrar por decisões desses tribunais afora. Por quê? Porque a regra, segundo o Arnaldo, é clara. Cadernetas de poupança até 40 salários são impenhoráveis. Mas há exceções? Sim, como já vimos, se for por uma liquidação de dívida de outra natureza alimentar, vai ser penhorado. Mas tem uma outra questão que guarda aí uma certa barriga nessa situação da caderneta de poupança, que é o quê? Naqueles casos onde a pessoa tem a caderneta de poupança, mas faz a movimentação da caderneta de poupança como se fosse uma conta corrente. Ou seja, ela tira a característica daquela caderneta de poupança que serve para armazenar, para guardar, para reservar dinheiro para uma excepcionalidade e passa a servir como uma fonte de movimentação financeira, perdendo a característica de poupança e mais se assemelhando a uma conta corrente. Quando há essa hipótese, é aí que vocês vão encontrar diversas decisões, tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Se eu sou, por exemplo, advogado de alguém que tem a caderneta de poupança penhorada, qual é a minha argumentação para tentar desbloquear, para tentar cancelar essa penhora? É alegar que é uma caderneta de poupança cujo saldo está dentro dos 40 salários mínimos e, portanto, a regra diz que é impenhorável. Mas o que vai dizer o meu ex-adverso, meu colega adverso, ou seja, o advogado do credor? Vai dizer o seguinte: olha, muito embora seja uma caderneta de poupança, o senhor vai poder verificar, excelência, que a movimentação dessa caderneta de poupança é quase que uma conta corrente. Ou seja, é uma forma a burlar as quantias que podem ser penhoráveis e torná-las impenhoráveis só porque estão em caderneta de poupança. Vejam que é bastante controvertido. E vocês vão encontrar situações daquelas onde os tribunais entendem que é terminantemente impenhorável qualquer quantia até 40 salários mínimos em caderneta de poupança. Não importa se ela tem natureza específica de poupança ou se sua movimentação se assemelha à conta corrente. É impenhorável e ponto final. Ao mesmo tempo, você vai encontrar decisões que são o seguinte: a caderneta de poupança até 40 salários mínimos é impenhorável. Mas tem decisões que concedem essa extensão a qualquer aplicação, ou seja, fundos de renda fixa, fundos de renda variável, não importa. Se for até o limite de 40 salários mínimos, estando em poupança ou em qualquer aplicação, como a lei possibilita uma extensividade interpretativa, para alguns julgadores está também declarada essa impenhorabilidade. Vejam que o tema é controvertido. Por mais que você tenha a letra da lei dizendo que tal coisa é impenhorável até tal limite, o intérprete da lei vai sempre colocando a sua visão dentro de cada caso. Acho que esgotei aí da parte de bens móveis. Eu prefiro que você deixe seu comentário aí, caso queira saber sobre algum determinado bem móvel que eu acabei não falando aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário aí que eu volto aqui e faço de repente um vídeo especial para isso, ou te dou a resposta assim que você comentar. E a outra modalidade de bem que também guarda bastante controvérsia quanto à questão da penhorabilidade é o famoso bem de família, instituído pela Lei 8.009 de 90. E o que é esse bem de família? É aquele bem imóvel onde você mantém o seu lar, a sua residência. A lei protege, dizendo que ele é impenhorável. Por quê? Se o penhorado for a leilão e for arrematado por alguém, a família vai morar onde? Então, bem de família é considerado pela Lei 8.009 impenhorável. É uma regra? Sim, é uma regra. E para toda regra, existem as exceções. O artigo 3º da própria Lei do Bem de Família, ele traz as exceções. Exatamente quando você é fiador em contrato de locação ou avalista em contrato bancário, são um dos exemplos que se tem, dentre outros aí que se pode encontrar. Como pensam os tribunais em relação a essa questão da impenhorabilidade? Eu vou ler aqui para vocês duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, são súmulas, são jurisprudências norteadoras, mas quase que vinculantes em relação ao comportamento que os demais juízes devem ter ao analisarem essas questões. São elas: súmula número 486. É impenhorável um único imóvel residencial do devedor que esteja locado
a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Então veja, o artigo 3º da lei excepciona algumas regras quanto a essa impenhorabilidade. Dentre elas eu falei, o fiador que tem seu imóvel ofertado como garantia de locação. Agora imagina o seguinte, imagina que eu sou fiador, moro num determinado imóvel, possuo um outro imóvel que eu tenho ele alugado como forma de compor a minha renda e sou fiador em locação. Se fosse só o meu imóvel pessoal, nós estaríamos interpretando que poderia haver a penhora. Veja o que diz o Superior Tribunal de Justiça indo além dessa questão do artigo 3º. Ele diz que o imóvel que pertence ao fiador, que seja alugado e que ele demonstre cabalmente que esse aluguel compõe a sua renda familiar, também goza dessa prerrogativa de impenhorabilidade. É o que disse o nosso Superior Tribunal de Justiça. Outra súmula, outro caso, súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Vejam, como eu comecei a explicar que o bem de família consiste naquele bem onde a pessoa tem a proteção de si próprio e dos seus familiares, para o abrigo da sua família. Mas vejam que o STJ, com essa súmula, ele estende esse conceito de família para aqueles casos onde há uma pessoa somente. Então, uma pessoa solteira, um viúvo, uma pessoa divorciada, que pode ou não ter mais pessoas convivendo com ela, mas que seja proprietária de um único bem, ela também vai ter a proteção do bem de família. Pessoal, sobre bem de família, tem inúmeras outras hipóteses pra gente comentar e que dariam talvez aí conteúdo para 2, 3 vídeos. Eu vou parar por aqui, eu espero ter colaborado com vocês para dar uma ideia geral sobre impenhorabilidade de bens móveis e bem imóvel. Recomendo que você assista o vídeo sobre execução de bens. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, acione o botão das notificações para receber os próximos conteúdos do canal, deixe seus comentários, suas críticas, suas dúvidas, que eu terei o maior prazer em respondê-los para você. Até o próximo vídeo, pessoal!